Boa noite a todos. Vou falar hoje sobre o pecado de Urias, que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11. E é um texto que é muito conhecido de muita gente. Eu tenho ouvido muita pregação sobre o pecado de Davi, mas hoje eu quero destacar o pecado de Urias. Sabemos que Davi cometeu, nesse texto, pelo menos alguns pecados, ou seja, eu creio que ele quebrou 3 dos mandamentos do Decálogo. Davi quebrou o 6º mandamento, que é não matarás, mandou matar Urias. O 7º mandamento, que é não adulterarás. E o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Dentre esses objetos de cobiça, a mulher do teu próximo. Então, pelo menos Davi quebrou 3 dos mandamentos do Decálogo. Todavia, creio eu que Urias, ele quebrou um dos mandamentos do Decálogo. Acredito eu que os 10 mandamentos eles aparecem por ordem de importância, em ordem crescente, de maneira que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é o mais importante. E aí há uma sequência até o 10º, que é não cobiçarás. E Davi quebrou o 6º, o 7º e o 10º. Para mim, eu acredito que Urias quebrou o 5º mandamento. Que o 5º mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que te vais bem, seja de longa vida sobre a terra. E para provar isso, eu vou consultar aqui Efésios, ver se eu consigo ver o texto aqui de Efésios, capítulo 6 de Efésios. A partir do verso 1, Paulo diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui está, Paulo cita então o 5º mandamento dos 10, e ele apresenta sede obedientes a vossos pais, como sinônimo de honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, honrar é uma palavra que pode significar várias coisas, mas dentre essas coisas está a obediência, no caso aqui aos pais, e essa expressão pai no Senhor, acredito que tanto pode ser pais cristãos, da mesma fé dos filhos, ou pode ser também pais espirituais, no caso os líderes espirituais. Então, creio eu que Urias quebrou o 5º mandamento. Vamos ver. Retornando para segundo livro de Samuel, capítulo 11, eu vou mostrar algumas coisas a vocês no texto que configura o pecado de Urias. Hoje eu não vou falar sobre o pecado de Davi. Todos já conhecem sobejamente, assim melhor dizendo. Nesse texto de segundo Samuel capítulo 11, segundo livro de Samuel capítulo 11, existe uma hierarquia. E a hierarquia é: no topo da cadeia hierárquica está Davi, que era o rei. Abaixo de Davi estava o comandante do exército, que era Joabe. E abaixo de Joabe estava Urias, que era um dos 37 valentes de Davi, mas estava abaixo de Joabe na hierarquia. E depois do acontecido entre a mulher de Urias e Davi, porque nessas alturas Davi havia ficado em Jerusalém e tinha mandado Joabe a guerra contra Rabá dos filhos de Amon, a cidade de Rabá dos Amonitas. E depois que a mulher de Urias engravidou, Davi, para tentar encobrir, ele mandou chamar Urias, né? Mandou que Joabe, né? Ele mandou dizer a Joabe, né?
Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. 11:6. Aí eu quero mostrar aqui, no diálogo que se sucedeu entre Davi e Urias, quando ele chega a Jerusalém. Então, verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Observe aqui a ordem que Davi dá a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então vemos aí já claramente Urias desobedecendo a uma ordem expressa de Davi, que era o rei e que estava acima dele na hierarquia, e que ele não obedeceu. Verso 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. É impressionante com essa expressão, para mostrar que Urias desobedeceu a ordem de Davi, ela é repetida várias vezes no texto. Então, fizeram saber a Davi: Urias não desceu à sua casa, disseram para Davi. Ou seja, Urias não te obedeceu a ordem que você deu a ele. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Quer dizer, Davi confronta Urias, né? Questionando por que ele não obedecera a sua ordem, já que ele era o rei. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Veja a ênfase que Urias dá: não farei tal coisa, ou seja, se rebelou totalmente. E quando nós observamos aqui esse verso 11, percebe-se que Urias não compreendeu a questão hierárquica envolvida. Podemos até compreender o fato de que Urias estava no campo de batalha, no teatro de operações, por assim dizer, na guerra contra os amonitas, e quem estava lá junto dele era Joabe, o comandante do exército. Então, é muito fácil se entender essa simpatia, né, a proximidade entre Urias e Joabe. Enquanto que Davi, apesar de ser o rei, estava distante, estava em Jerusalém, estava no seu palácio, estava gozando a vida boa do palácio. E aí não quero hoje enfatizar o erro os pecados de Davi, mas poderíamos até acrescentar mais um pecado em Davi, porque o texto começa dizendo que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe para a batalha com seus homens, mas ele mesmo ficou no palácio em Jerusalém. Ou seja, Davi cometeu um pecado de prevaricação. Era a obrigação dele como rei ir para o campo de batalha à frente do seu exército, coisa que ele não fez. Então, foi um pecado de prevaricação. Ele se omitiu e, creio eu aí, deu a Satanás a oportunidade de tentá-lo e derrubá-lo, porque ele era o homem certo no lugar errado, né? E na hora errada também. Mas, voltando agora a Urias, né? Já li o verso 11, verso 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então, o Davi havia feito o seu plano, traçado a sua estratégia de induzir Urias a descer a sua casa e se deitar com a sua mulher, de tal maneira que parecesse a todos que o filho que lhe nasceria seria dele. Mas Urias não facilitou a coisa, porque ele não desceu. Ele era solidário com os seus colegas que estavam no campo de batalha, ele era solidário com o seu comandante imediato, que era Joabe, mas ele não percebia que a autoridade que Davi tinha sobre ele
Ao dar essa ordem para ele, ele teria que ter obedecido sob pena de estar cometendo o pecado de rebeldia, insubordinação. E aí, abriu uma brecha na sua vida para morrer. Então, verso 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer, e bebeu diante dele, e embebedou. Então Davi jogou baixo, né? Até embebedou a Urias, para ver se sob o efeito da bebida alcoólica, ele desceria a sua casa. O que podemos dizer até assim, seria natural que após passar todos esses dias no campo de batalha, longe da sua bela esposa, né, ao retornar para Jerusalém, ele estivesse ansioso para descer a sua casa e se deitar com ela. Coisas que Urias não fez. Se nós formos olhar assim, humanamente falando, a explicação que nós percebemos, que está no capítulo 12, é que Urias já era um homem de uma certa idade, e que Batseba, ou Batsua, como alguns lugares registram, ela era bem jovem ainda, né? É dito ali que ele praticamente a criou como filha e que a tinha como filha. Então, essa falta de apetite sexual da parte de Urias, que eu, humanamente falando, se justificava por essa questão, se podemos assim dizer. Então Davi embebedou Urias, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha, mais uma vez a ênfase aí do texto, né, para enfatizar que Urias não desceu à sua casa, como Davi havia mandado. Então Davi agora, certamente já convencido da obstinação de Urias em não obedecer a sua ordem, ele escreveu uma carta e mandou-a pelas mãos de Urias a Joabe. E na carta, ele dizia o seguinte, verso 15, ele escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente de maior força da peleja, e retirai-o de trás dele, para que seja ferido e morra. Então mandou Davi Urias de volta para o campo de batalha, com a sentença de morte. E aí nós podemos até considerar aqui essa questão da hierarquia, do princípio da autoridade, porque ele está permeando aqui todo o texto. Podemos imaginar que Joabe, ao receber essa carta, sabendo que Urias era um homem valoroso, um dos 37 valentes de Davi, Joabe poderia ter desobedecido. Ele poderia ter adotado aquela máxima de que ordem absurda não se obedece, ou ordem ilegal não se obedece. E todavia isso é questionável, né? Temos que ver se é verdade mesmo, se ordem absurda não se obedece, ou o que é realmente uma ordem absurda. No nosso caso aqui, uma ordem ilegal, né? Porém, no caso do contexto aqui da Bíblia, nós temos que perguntar se essa ordem realmente era absurda ou se era ilegal. O fato é que Joabe obedeceu a ordem de Davi por meio daquela carta e colocou Urias no local mais perigoso para que ele morresse, né? Então diz aí, verso 17: e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Essa questão de Urias, o heteu, é porque Urias não era judeu, na verdade ele era hitita, né, de um povo cananeu chamado hitita, ou heteus, então ele foi morto. No verso 24 ainda vemos o mensageiro que Joabe manda para dar o relatório para Davi, diz o seguinte, verso 24: então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Essa é a história literal do Antigo Testamento, dentro da cosmovisão do Antigo Testamento. É a trágica história de Urias, que nós pensamos assim, mas Urias era um homem inocente. Todavia, temos que ver se aos olhos de Deus
ele realmente era inocente, né? Hoje já tenho ouvido esse questionamento. O pecado de rebeldia, de insubordinação, é um pecado simples? É um pecado sem muita importância ou é um pecado grave? Será que o pecado de adultério que Davi cometeu, o homicídio que Davi cometeu, e a cobiça da mulher do próximo que Davi cometeu, eram menos grave do que essa insubordinação? Tenho aprendido que a rebeldia é um pecado muito grave, porque atenta contra o princípio de autoridade. Creio eu que a própria acepção da palavra autoridade, eu creio que só existe uma autoridade, quase que eu diria universo, mas eu não gosto de usar essa palavra universo, mas só existe uma autoridade, que é Deus, né? Porque a autoridade é uma pessoa que tem de si mesmo o direito de mandar, não recebeu de ninguém esse direito. A única autoridade existente é Deus, porque ele não recebeu essa autoridade de ninguém. Ele tem de si mesmo a autoridade. Até Jesus, que é filho de Deus, ele disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, o Pai deu ao Filho toda a autoridade, mas o Filho recebeu do Pai, e o Pai não recebeu de ninguém. Portanto, a única autoridade que existe é Deus. As demais autoridades são todas autoridades delegadas. Então, quando nós nos rebelamos contra a autoridade, quando nos insubordinamos, né? Nós podemos estar tocando no trono de Deus, porque ainda que a autoridade esteja lá na ponta, lá no final da hierarquia, mas é autoridade. Então, eu creio que esse foi o erro de Urias. Não discerniu, não teve discernimento para entender que Davi era a autoridade sobre ele. Naquele contexto, naquele cenário, ele deveria ter obedecido a Davi, mas coisa que ele não fez com toda a vida. Se nós formos aplicar agora, eu preciso aplicar para a cosmovisão do Novo Testamento. O Novo diz que o Velho Testamento são sombras e figuras, né, das coisas que viriam no Novo Testamento. Eu sempre gosto de dizer assim, que no Antigo Testamento são os tipos, e o Novo é o antítipo, que é a realidade representada pelo tipo. Antítipo é o cumprimento da realidade. Então nós íamos dizer o seguinte, que na medida em que Joabe se retirou de detrás de Urias, nessa guerra que ele estava envolvido com os amonitas, ele ficou sem retaguarda, sem proteção. Ele foi ferido pelos flecheiros e foi morto. Aplicando isso ao nosso contexto do Novo Testamento, espiritualizando agora sob a cosmovisão do Novo Testamento, podemos aplicar da seguinte maneira. Se nós que estamos numa guerra espiritual, agora não é contra seres humanos, Efésios 6:12, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós que estamos envolvidos nesta guerra, nós precisamos ter retaguarda, sob pena de ficar vulneráveis, e acho que não é por acaso que foram flecheiros que mataram Urias. Efésios 6 vai dizer que o escudo da fé é que nos protegerá de todos os dardos inflamados do maligno, flechas incendiárias. Então, só que eu quero fazer ressalva do seguinte: quando nós chegamos no Novo Testamento, a autoridade do Novo Testamento, ou seja, dos pastores, por assim dizer, né? Agora, eu destaco bem, uma coisa é a autoridade da igreja, a outra é a autoridade do Estado. Davi era o rei, era a autoridade do Estado. Mas, no Novo Testamento, que trata mais da igreja, e a autoridade é espiritual, nós não podemos confundir a autoridade que Davi tinha como rei com a autoridade espiritual que os pastores têm. Então, por exemplo, eu quero citar aqui Mateus 20, verso 25.
Mateus 20, 25, Jesus diz para os 12 o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos governadores dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Olha só, não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E aqui a palavra serviçal se refere a diaconia. A palavra é diaconia, né? O serviçal, trabalhador praticamente braçal, né? E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aqui é doulos, que significa literalmente escravo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então a autoridade que os pastores têm no Novo Testamento, na igreja, sobre as suas ovelhas, não é a mesma autoridade que os reis de Israel tinham sobre os seus cidadãos, porque a autoridade dos pastores é espiritual, não é autoridade de domínio. 3 palavrinhas aparecem aqui em Mateus 5, é a palavra governo, a palavra domínio e a palavra autoridade. Todas as 3 palavras representam o governo secular, né? A autoridade secular, o domínio, a autoridade de domínio. Não é a mesma coisa na igreja, que exerce a autoridade espiritual. São 2 tipos de autoridade. Existe a autoridade do Estado e a autoridade da igreja, que é espiritual. A igreja vai entrar na questão da separação da igreja do Estado e tal. Não vou falar disso hoje. Então, para não nos complicarmos, temos que fazer essa distinção. Porém, ainda o mesmo princípio está envolvido, que existe uma hierarquia sim. Eu sei que às vezes nós gostamos de dizer, todo mundo é igual na igreja, né? Todo mundo está no mesmo nível, porque todo mundo é irmão. Apesar de que essa palavra pode até aparecer no Novo Testamento, mas temos que entendê-las no contexto. Porque Deus é justo. Tem mais autoridade quem tem mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quem tem mais responsabilidade na igreja também tem mais autoridade. Mas não é no mesmo nível de autoridade que havia nos reis. Então, eu quero citar agora, em abono a essa tese, a primeira carta de Pedro, que é um texto que é muito claro sobre isso. Primeira carta de Pedro, que vai falar dos presbíteros, são pastores. Então diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Olha só, apacentai o rebanho de Deus, pastorear. Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio, olha a palavra domínio aí, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui tem a ver, são os pastores com o seu rebanho. Os pastores têm autoridade? Tem. Porém, é uma autoridade mais de cunho moral e espiritual, não é domínio. Então, a ênfase aqui é que os pastores devem ser modelo para serem imitados pelas suas ovelhas. Ainda quero citar Hebreus 13, verso 17, para mostrar que os pastores têm alguma autoridade sim. Então, tem que ter cuidado, porque há um perigo dos dois lados. Depois vou dizer mais um pouco sobre isso. Hebreus 13, verso 17. Obedecer a vossos pastores. Aqui na minha está pastores, mas quem conhece o texto sabe que a tradução mais correta é guias. A palavra literalmente aqui é guias. Obedecer a vossos guias, que são pastores. Lembra do Salmo 23? Ele me guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O Salmo do Bom Pastor. Então, obedecer a vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, as ovelhas, elas estão debaixo de um certo tipo de autoridade dos seus pastores. Ainda que alguns possam abusar dessa autoridade, confundindo com a autoridade que os reis tinham, ou até mesmo a autoridade do imperador romano, ou do governador Pôncio Pilatos e outros, mas é uma autoridade espiritual.
eu creio que me parece mais a autoridade que o pai tem sobre os filhos. Uma autoridade mais assim, amorosa, mas no sentido mais de ser um exemplo. Mas temos que nos acautelar aqui, porque o apóstolo Paulo, ele diz duas vezes em segunda carta a Timóteo, que ele recebeu autoridade não para destruição. Deixa eu ver aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 8. Paulo diz assim. Segunda aos Coríntios 10, 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, ou da nossa autoridade, o que o mais correto é a autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruição, para a vossa destruição. Não me envergonharei. Então Paulo disse, o Senhor me deu autoridade para a vossa edificação e não para destruição. E ainda em 2 Coríntios 13, 10, ele vai repetir o mesmo conceito. Diz assim, portanto eu escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Então, ele repete esse conceito, que a autoridade que ele tem, é claro que ele é um apóstolo, porém, acredito que essa autoridade que Paulo se refere aqui, é uma autoridade pastoral também. E aí eu quero ainda citar 1 Coríntios capítulo 5, como Paulo usa a sua autoridade, no caso lá do incestuoso de Corinto, diz assim, eu vou ler só um versículo, 1 Coríntios 5, verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo, ele teve essa autoridade de entregar este jovem de Corinto a Satanás. E aí eu quero ainda ler o mesmo conceito em primeira carta de Paulo a Timóteo, agora 1,19, onde ele vai dizer o seguinte, primeira carta de Paulo a Timóteo 1,19, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Isso é a autoridade pastoral de Paulo. Alguém pode dizer apostólica. Será que os pastores têm a mesma autoridade? Ainda que não tenham mesmo, alguma autoridade tem também. E aí nós vemos essa semelhança. Davi entregou Urias, através de Joabe, na mão dos seus inimigos, ou seja, os amonitas. Foi Davi que entregou Urias na mão dos amonitas, porque os amonitas mataram Urias a flechadas. E foi Davi que entregou, através da carta que ele mandou a Joabe. E aqui nós vemos Paulo agora entregando esses irmãos que procederam mal, não na mão de algum exército inimigo, não foi na mão dos romanos, nem dos gregos, nem de um ser humano, porque a guerra do Novo Testamento é espiritual, ele entregou a Satanás. O princípio é o mesmo operando. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, pelo que eu tenho observado hoje, eu vejo que o grande perigo que tem realmente acontecido é os pastores abusarem da sua autoridade, exercendo a autoridade de domínio sobre os seus rebanhos, sobre as suas ovelhas. Isso está errado, não é correto isso. A autoridade que os pastores têm é uma autoridade espiritual, mais amorosa, mais paternalista, quase que eu diria patriarcal, mas para não lembrar o Antigo Testamento, o paternalista. E ao mesmo tempo o rebanho corre o risco, mesmo que Urias correu. Alguns consideram os pastores sem autoridade nenhuma e se rebelam contra a autoridade espiritual dos seus líderes espirituais e abusam, né? E se rebelam e afrontam e falam coisas pesadas e sofrem as consequências. Eu tenho observado ao longo da minha vida algumas pessoas debaixo de uma situação, quase que eu diria, de forte maldição, porque não prospera, se dá mal em tudo. Quando a gente vai olhar, é uma pessoa extremamente rebelde que desacata e afronta os seus líderes espirituais. Então, os dois lados correm perigo, né? Satanás naturalmente tentará os pastores a abusar da sua autoridade e tentará fazer os liderados, as ovelhas, se rebelarem contra a autoridade espiritual dos seus líderes. O equilíbrio eu acredito que é o correto. Mas fica na nossa memória o exemplo de Urias, que ele
morreu, e creio eu, em virtude da sua falta de entendimento, discernimento sobre a questão da hierarquia da autoridade espiritual, que está submetido, e por ter se rebelado contra a autoridade de Davi. Ainda que Davi seja culpado de vários pecados, todavia, isso parece não justificar, né? Porque, mas o líder está errado, mas aí eu citaria o exemplo de Saul, né? Mesmo Saul tendo errado, mas Davi não se atreveu a investir contra a autoridade dele e nunca ergueu a mão contra ele. Então, deixo para os irmãos essa reflexão. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. E se Deus quiser, até a próxima.